Olá, pessoal, tudo bem? Estou muito feliz de poder estar aqui, principalmente falando com os meus amigos aí, Pedroca Belezoca, Thiago Esser. Espero que numa próxima a gente possa estar juntos presencialmente. É, eu sou um homem branco, de cabelo preto, barba preta, óculos de grau, um alargador em cada orelha, estou de camiseta preta, tenho algumas tatuagens. No meu fundo aqui tem uma bicicleta e uma planta. E o meu sinal de Libras é o bigodinho, que vocês estão vendo aí na foto. Eu não tenho mais, mas o nosso intérprete de Libras aqui tem um bigode tão maravilhoso quanto, hein? Só queria dizer isso. Então vamos lá, vamos falar de Contribution Systems. Eu começo trazendo uma citação clássica aqui do Nielsen Norman Group, eu até engasguei aqui, porque é justamente uma definição do que é um design system, para quem não conhece, mas eu queria destacar que fala que é um conjunto de padrões para gerir de alguma forma o design em escala ou design para a escala. E por que eu trouxe essa citação? É porque eu quero focar na palavra escala, que é o que está muito evidente quando a gente fala do termo design system, design ops e por aí vai. E eu queria começar desmistificando um pouquinho esse termo. A gente usa muito, né, a palavra escala, às vezes, em situações que, na verdade, a gente está apenas crescendo. Então, quando algumas companhias falam, a gente está escalando nossa operação, muitas vezes a gente está escalando, na verdade, a gente está crescendo a operação e não, na verdade, escalando. Porque escalabilidade tem muito mais a ver com otimização do que a gente já tem, por exemplo, dentro de casa. E aí, para exemplificar isso, eu trago um gráfico aqui muito simples, até de um colega nosso aqui em comum, né, o Anderson Gomes, que ele faz uma simulação, né? Quanto mais pessoas de engenharia eu tenho ao longo do tempo, outros cargos eu também tenho na mesma proporção esse aumento, né? Então, pessoas de RH, designers, pessoas até de administrativo, até a própria estrutura da empresa, a gente precisa aumentar de uma forma e crescer nessa mesma proporção. Se a gente fosse falar de escalabilidade aqui, o ideal é que a gente tivesse com essa linha abaixo, né? Aqui é um exemplo que a gente está crescendo e escalando ao mesmo tempo. Ou seja, eu cresço ainda o número de pessoas, mas não tanto quanto tem escalabilidade, porque aqui a gente está falando de otimização também. E aí, com isso em mente, o que a gente precisa para escalar? A gente precisa de ferramentas, no caso específico, né, de Design Ops, Design Systems. O Design System é uma ferramenta, mas a gente pode adicionar aqui plugins, automações, etc. A gente precisa definir os padrões, a gente precisa documentar tudo isso para gerar uma inteligência coletiva, a gente precisa ter processo, acompanhar eles e melhorá-los. E hoje eu trago aqui uma sementinha, né, que é a colaboração, que pode ser que no cenário de algumas empresas, né, de algumas pessoas que estão assistindo essa talk, pode ser que te ajude a escalar também o seu design system. E dito isso, né, só para reforçar, tem um reporte da Meiuca, então não sei se tem alguém da Meiuca assistindo aí, um abraço para a galera. Mas basicamente, nesse reporte, as pessoas que já têm, né, as empresas que já têm um time de Design Ops, 70% trabalha nesse modelo híbrido, né? Que você tem um time de Design Ops, mais representantes, né, digamos assim, para, de alguma forma, disseminar esse conhecimento nos squads, que aqui eu estou chamando de comunidade. Muitas empresas chamam de embaixadores, advocates, não interessa o nome, mas basicamente é esse time e esse formato híbrido. E aqui eu exemplifico de forma muito simples, né? Um gráfico cebola aqui, digamos que no centro a gente tem o time de Design System Core, né, que é aquele que cuida da estrutura core, tudo que é comum entre todos os times. Aqui existem essas definições de processos, definições de padrões, que elas reverberam, né, para essa comunidade, né? E essa comunidade aqui a gente considera o chapter de design, de engenharia, de produto, e essas pessoas aqui são responsáveis em disseminar para o restante dos squads. Não tão simples quanto. E aí eu queria trazer justamente alguns aprendizados, tá? E aí, sendo bem transparente, são aprendizados até recentes de como criar essa comunidade e que ela seja colaborativa de fato, tá? Então, se você está ali nos 30% do reporte da Meiuca, que você não tem ainda uma comunidade, ou se a sua comunidade não está performando como você espera, talvez essas dicas aqui ajudem vocês. Então, a primeira a gente vai ter que selecionar um grupo de pessoas. Geralmente, a gente faz um processo meio que de voluntários, né? As pessoas se voluntariam. Não é um problema.
Mas mais importante que isso é vocês identificarem perfis de pessoas que têm impacto dentro da companhia ou pessoas que são influentes, né? Geralmente quem vai te dizer isso é um manager, né? Um design manager, um tech manager. Quem são essas pessoas que têm essa influência, às vezes até espontânea, mas que sejam pessoas que geram esse impacto, tá? Esse é um primeiro ponto muito importante. E é claro que a gente está falando de comunidade, qualquer comunidade tem encontros, rituais, etc. E a gente está falando aqui de comunicação também. Então é importante a gente entender qual é a sazonalidade de encontros, de syncs, se são mensais, quinzenais, tudo vai depender do seu cenário aí. E como você vai se comunicar com essas pessoas, né? Se você vai ter um canal no Slack, se vai ter algum outro tipo de comunicação, mas o mais importante é que você tenha isso definido e cumpra para que todo mundo dessa comunidade participe. Esse é um grande desafio, é em continuar engajando as pessoas ao longo do caminho. E falando ainda de estar próximo das pessoas, eu ainda adiciono algo mais pontual, que é o estreitamento dessa relação, né? Eu digo isso porque é importante também que você tenha momentos de one-on-one com essas pessoas para você receber até um feedback mais qualitativo e etc. E é um momento ali que você vai pegar esses feedbacks sobre os processos, sobre as contribuições, até mesmo sobre a utilização da library, seu processo de suporte. É muito importante que você tenha esse one-on-one com as pessoas. E quando a gente fala de trazer essas pessoas para um processo de colaboração, de contribuição de uma comunidade, na teoria a gente está adicionando ao escopo, né, de trabalho que ela já tem ali no dia a dia do squad dela. Então é importante a gente entender como que a gente reconhece essas pessoas. Que pode ser a nível de ou atrelar isso a um job description de uma senioridade mais alta, ou às vezes atrelar isso a um ciclo de performance, ou até mesmo um brinde, ou algo do tipo. Mais importante é reconhecer essa galera, tá? E quando a gente fala de comunidade, é claro que a gente gostaria de receber contribuições dessa comunidade. E aí eu acho que aqui tem um ponto importante, que é a gente entender que tipo de contribuição a gente quer e quais são os processos para cada uma delas, né? Vou dar um exemplo técnico simples aqui, né? Mas, por exemplo, um processo para corrigir um bug na biblioteca é um processo diferente de criar um novo componente, que é diferente de você copiar, de você criar um novo template, por exemplo. Então, são processos diferentes. E aí você também elenca prioridades. Ter uma arquitetura de aproveitamento, reaproveitamento, na verdade, é muito importante, e aí que eu estou falando num nível mais técnico também, é de como que a gente cria uma estrutura, né, apartada, né, em pequenas peças que esses times consigam contribuir. E aqui eu estou falando tecnicamente falando mesmo, de bibliotecas no Figma, dos pacotes de código e por aí vai. E falando mais adentro ainda de uma estrutura onde a gente tem uma arquitetura de contribuição, onde as pessoas podem, inclusive, promover coisas ao core, né, que é tudo aquilo que é em comum a toda a companhia, é interessante você determinar também essa governança, né? Basicamente, o que é core, é claro que vai estar dentro do escopo e da governança do time core, são todos aqueles elementos que são reaproveitáveis entre a companhia inteira. E existem esses elementos que são mais de time, para cada situação em específico, que não precisam necessariamente estar disponíveis para todo mundo. Geralmente, essa comunidade vai cuidar justamente desses team components, team templates, ou tudo que é específico do time. Então, a governança é desse time. É importante deixar isso claro e definir também como são esses processos, né? É claro que se a gente encontrar algo no team component, um team component que pode ser submetido para core, é claro que esse é um processo que você precisa definir também. E quando a gente fala de estrutura de componentes e libraries, é interessante sempre o time core trabalhar em coisas mais atômicas para disponibilizar para os times, dando maior flexibilidade. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um componente encapsulado, é importante que a gente quebre ele para dar flexibilidade, tá? Porque esse encapsulamento ele traz consistência, mas a flexibilidade pode ser comprometida. E acompanhe, né, através de métricas, se essas contribuições estão funcionando legal, né? Então, você pode, através de um checklist de qualidade, né, se essas contribuições estão seguindo algumas regras, por exemplo, acessibilidade, ou estão usando os design tokens e por aí vai. Também é importante metrificar se essas contribuições estão sendo, de fato, reutilizadas, né? Então isso é muito importante. E quantidade de contribuições é interessante você metrificar também. Lembrando que
você precisa delimitar alguns guardrails, né, que são as métricas que você não quer que atrapalhem, né, que vocês não querem que mexam. Por exemplo, se a gente está recebendo muitas contribuições com bug, na verdade você não está recebendo contribuições com o nível de qualidade que você quer. Então, a última dica aqui é que quantidade pode ser só uma métrica de vaidade nesse contexto, ok? Pessoal, valeu, era isso. Quem quiser tomar um cafezinho, contar suas experiências sobre contribuição em Design Systems, @GlauberLender, e a gente vai ter um tempinho depois para responder algumas perguntas.